Nas densas e sombrias selvas do Vietnã, onde o calor e a umidade grudavam em cada soldado, um inimigo se escondia, que não podia ser visto nem antecipado. Durante as décadas de 1960 e 1970, no conflito que definiu uma era, o Viet Cong e o exército norte-vietnamita criaram armadilhas mortais projetadas para desmoralizar, mutilar e matar os incautos. Enquanto as armas convencionais causavam estragos no campo de batalha, essas armadilhas engenhosas e cruéis representavam um inimigo invisível que perseguia cada passo. Esses dispositivos eram muito mais do que simples armas. Eram símbolos de guerra psicológica, onde o medo se tornava uma ferramenta de controle. Como disse o historiador militar John Keegan, a guerra moderna não é apenas uma luta física, é uma batalha pela mente do inimigo. As armadilhas da Guerra do Vietnã personificaram essa batalha invisível, forçando os soldados a lutar não apenas contra um exército, mas também contra um terreno que podia ser letal a qualquer momento. Quais eram esses dispositivos mortais e como eles passaram a definir um conflito que ainda ressoa na memória coletiva? O Viet Cong. No coração da Guerra do Vietnã, o Viet Cong adotou uma abordagem radicalmente diferente de combate em relação às forças dos EUA e do Vietnã do Sul. Enquanto o exército dos EUA dispunha de tecnologia avançada, aviação de combate e um arsenal massivo, o Viet Cong, composto por guerrilheiros comunistas, confiava em uma guerra de atrição, empregando táticas de guerrilha astutas com recursos limitados. Apesar da aparente desvantagem em termos de armamento, os guerrilheiros entendiam que sua verdadeira força não estava nas confrontações diretas, mas em sua capacidade de atacar de forma imprevisível e desmoralizar o inimigo através do medo constante. No final da década de 1950 e ao longo dos anos 1960, o Viet Cong refinou métodos que desafiavam a guerra convencional. Sua habilidade de se mover e desaparecer no terreno, especialmente nas densas selvas e campos de arroz, os tornava quase invisíveis para as tropas dos EUA, combinada com uma compreensão profunda da cultura local e o apoio da população, isso permitia que resistissem a uma potência militar muito maior. Como observou o especialista em guerra de guerrilha David Galula, a vitória do guerrilheiro não é medida pelo número de batalhas ganhas, mas pela capacidade de desgastar o inimigo até que sua moral se quebre. Um de seus métodos mais eficazes foi o uso de uma extensa rede de túneis subterrâneos. Esses túneis, como os famosos de Cu Chi, eram mais do que simples esconderijos. Serviam como abrigos, hospitais, centros de comunicação e até armazenamento para o Viet Cong. Na verdade, estima-se que a rede de túneis de Cu Chi sozinha se estendesse por mais de 250 quilômetros. Graças a essa infraestrutura secreta, os guerrilheiros podiam se mover sem serem detectados, lançar ataques surpresa e em seguida desaparecer, criando um caos que desgastava o inimigo física e emocionalmente. No entanto, um dos aspectos mais aterrorizantes da guerra de guerrilha do Viet Cong era o uso de armadilhas mortais que representavam uma ameaça invisível. Esses dispositivos feitos de materiais simples mas eficazes como bambu e metal não apenas mutilavam e matavam, mas também instilavam terror. As famosas estacas punji, afiadas e colocadas em fossos camuflados, eram apenas o começo. Cada canto do terreno poderia esconder uma armadilha, e cada passo na selva significava enfrentar o desconhecido. Fortalezas subterrâneas. Os segredos dos túneis de Cu Chi. Na Guerra do Vietnã, os túneis de Cu Chi desempenharam um papel crucial nas táticas de guerrilha usadas pelo Viet Cong. Essa vasta rede de túneis, com mais de 250 quilômetros de extensão, permitiu que os combatentes vietnamitas desafiassem a superioridade militar das forças dos EUA e do Vietnã do Sul. Construídos entre as décadas de 1940 e 1960, os túneis conectavam áreas estratégicas, desde os arredores de Saigon até a fronteira com o Camboja, servindo como uma base secreta para operações de combate, movimentação de suprimentos e, o mais importante, como abrigos onde os guerrilheiros podiam escapar da captura. A vida subterrânea não era fácil. Os túneis, projetados com uma engenhosidade incrível, ofereciam espaço limitado, ventilação precária e a constante ameaça de serem descobertos pelas forças inimigas. No entanto,
Essas passagens subterrâneas não serviam apenas como fuga, mas estavam equipadas com instalações essenciais para que os guerrilheiros vivessem e operassem por longos períodos sem precisar subir à superfície. Quartos improvisados, cozinhas rudimentares, áreas de reunião e até hospitais subterrâneos foram construídos nesses túneis, permitindo que os combatentes recebessem tratamento médico e continuassem suas atividades. Um dos aspectos mais notáveis dos túneis de Cu Chi era sua complexidade. Eles estavam organizados em múltiplos níveis, com entradas e saídas secretas projetadas para confundir as tropas inimigas. Algumas dessas entradas eram camufladas sob casas locais ou disfarçadas como montes de formigas, enquanto outras ficavam submersas sob rios ou campos de arroz, tornando-as quase impossíveis de detectar. Além de sua estrutura intrincada, os túneis eram protegidos por armadilhas mortais, como fossos cheios de estacas punji e fios conectados a explosivos, projetados para eliminar ou desmoralizar qualquer intruso que tentasse se infiltrar. Foi somente no início dos anos 1960 que as forças do EUA e do Vietnã do Sul começaram a entender a magnitude dessa rede subterrânea. Reconhecendo sua importância estratégica, esforços intensivos foram feitos para localizar e destruir esses túneis, mas devido à sua complexidade e à adaptabilidade dos guerrilheiros, muitas dessas fortalezas subterrâneas permaneceram eficazes ao longo do conflito. Bambu mortal, estacas punji. As estacas punji foram uma das armas mais temidas usadas pelo Vietcong durante a Guerra do Vietnã, um exemplo brutal de como materiais simples e facilmente acessíveis se tornaram instrumentos de terror. Essas armadilhas, feitas de estacas de bambu afiadas enterradas no solo e cobertas com folhas ou terra, foram projetadas para causar ferimentos graves e instilar medo nas forças inimigas, uma tática que combinava engenhosidade com crueldade. O uso das estacas punji era estratégico, sendo implantadas em rotas de trânsito que as tropas do EUA ou do Vietnã do Sul poderiam usar, como caminhos na selva ou margens de rios. Elas também faziam parte da defesa dos túneis de Cu Chi, dissuadindo os soldados inimigos de tentar se infiltrar na rede subterrânea. A armadilha não era projetada apenas para causar danos físicos, mas também para deixar cicatrizes profundas, tanto físicas quanto psicológicas. Para aumentar a gravidade dos ferimentos, as pontas das estacas eram frequentemente cobertas com substâncias letais, de venenos derivados de plantas locais até excrementos humanos e animais. Isso adicionava uma camada extra de perigo, pois até mesmo um ferimento superficial poderia resultar em infecções graves e complicações que ameaçavam a vida do soldado. Embora o uso das estacas punji remonte à Primeira Guerra da Indochina, quando os guerrilheiros vietnamitas usaram táticas semelhantes contra as forças coloniais francesas, foi durante a Guerra do Vietnã que essas armadilhas atingiram seu auge de notoriedade. O Vietcong aperfeiçoou seu design, tornando-as mais eficazes e mortais. Um relato angustiante sobre a brutalidade dessas armadilhas vem do fuzileiro naval dos EUA Frank Harbert, que durante uma patrulha noturna na selva, pisou em uma dessas armadilhas e sofreu ferimentos devastadores. A experiência não só marcou seu corpo, mas deixou uma cicatriz psicológica profunda, um lembrete da engenhosidade letal do inimigo. Armadilhas e minas terrestres, o arsenal invisível do Vietcong. Durante a Guerra do Vietnã, as armadilhas e minas terrestres se tornaram uma das ferramentas mais eficazes do Vietcong para combater a superioridade militar de seus inimigos. Elas não eram apenas armas físicas, mas também psicológicas, projetadas para explorar os medos mais profundos dos soldados americanos e sul-vietnamitas. Essas criações engenhosas, que variavam de granadas modificadas a temidas minas Bouncing Betty, desmoralizavam as tropas, retardavam seu avanço e causavam danos devastadores, tanto no campo de batalha quanto no moral dos soldados. Entre as armas mais icônicas estava a mina Bouncing Betty, oficialmente conhecida como S. Este dispositivo, inicialmente desenvolvido na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, era particularmente letal devido à sua capacidade de se elevar no ar antes de detonar, liberando estilhaços a uma altura devastadora. O Vietcong adquiriu essas minas por meio de arsenais inimigos capturados
e apoio clandestino de aliados internacionais. Juntamente com a Bouncing Betty, usaram dispositivos improvisados como toe poppers, pequenas minas projetadas para mutilar, e armadilhas com fio disparadas ao menor contato. A criatividade do Vietcong não se limitava às minas já existentes. Armadilhas engenhosas, como a granada na lata, demonstraram sua capacidade de transformar objetos do cotidiano em armas mortais. Esse dispositivo consistia em uma granada de mão presa com um elástico dentro de uma lata vazia. Quando um soldado pisava na lata ou a manipulava, o pino era liberado, acionando uma explosão inesperada. Essas armadilhas eram extremamente difíceis de detectar, camufladas entre a vegetação ou escondidas em caminhos muito percorridos, tornando-as ainda mais perigosas. O impacto dessas táticas nas forças americanas e sul-vietnamitas foi devastador. Cada passo na selva era uma loteria mortal, criando uma tensão psicológica constante. Como o soldado Leonard Thompson lembrou, caminhar por aqueles trilhos era como andar em uma corda bamba. Você nunca sabia se o próximo passo seria o último. Essa incerteza não apenas enfraqueceu o moral das tropas, mas também afetou seu desempenho, forçando-os a avançar com extrema cautela e atrasando suas operações. Para combater essas ameaças invisíveis, as forças americanas e seus aliados desenvolveram várias estratégias. O uso de detectores de minas e equipamentos especializados se tornou uma prática comum para limpar caminhos antes de enviar as tropas. Além disso, as missões de reconhecimento aéreo foram intensificadas para identificar áreas onde armadilhas eram mais prováveis de serem encontradas. Apesar desses esforços, o Vietcong continuou a se adaptar, refinando suas táticas para manter seus inimigos em um estado constante de incerteza. Armadilhas de rede e queda, a engenhosa periculosidade do Vietcong. As armadilhas de rede e queda foram algumas das táticas mais inteligentes usadas pelo Vietcong durante a Guerra do Vietnã. Esses dispositivos aparentemente simples combinavam eficácia letal com um profundo impacto psicológico. Projetadas não apenas para incapacitar as tropas inimigas, mas também para incutir medo constante, essas armadilhas criavam um campo de batalha repleto de incertezas, onde cada passo poderia ser o último. As armadilhas de rede, também conhecidas como pegadores de homens, eram uma maneira devastadora de capturar e neutralizar os soldados inimigos. Essas armadilhas consistiam em grandes redes camufladas, estrategicamente colocadas no chão e presas com estacas. Quando um soldado passava por elas, uma corda oculta se apertava, ativando a armadilha e levantando o inimigo do chão, deixando-o suspenso e vulnerável. O aspecto mais aterrorizante dessas armadilhas não era apenas o dano físico, mas a sensação de cair em uma situação incontrolável, sem chance de escapar. Essas armadilhas frequentemente eram combinadas com outras armas, como estacas pungi ou fios de disparo, aumentando a probabilidade de ferimentos graves. Um incidente que ilustra perfeitamente a letalidade dessas armadilhas ocorreu em 1966, durante a Operação Attleboro, na província de Tainan. O sargento Michael O'Brien, do ZUA, e sua equipe foram surpreendidos por uma armadilha de rede. De repente, me vi levantado no ar, pendurado em uma árvore sem saber o que tinha acontecido, lembrou O'Brien. Felizmente, seus camaradas o libertaram rapidamente, mas o evento demonstrou claramente o perigo iminente representado pelas armadilhas do Vietcong. Além das armadilhas de rede, o Vietcong também usava armadilhas de queda, projetadas para fazer os soldados caírem em fossos ou estruturas escondidas. Essas armadilhas, frequentemente camufladas com folhas ou galhos, eram implementadas em áreas de trânsito frequente, aumentando a incerteza e o perigo. Os soldados nunca sabiam quando poderiam cair em uma armadilha, tornando ainda mais aterrorizante a missão de avançar por território inimigo. O uso de criaturas venenosas e sabotagem. Durante a Guerra do Vietnã, o Vietcong demonstrou maestria em guerra psicológica, utilizando não apenas armadilhas físicas, mas também criaturas venenosas e táticas de sabotagem para espalhar o pânico e desestabilizar a moral das forças inimigas. Com criatividade implacável, o Vietcong transformou cobras, escorpiões e outros animais perigosos em armas letais, aplicando seu conhecimento do terreno e da fauna local para criar um ambiente de medo constante.
Cobras venenosas, como cobras reais e víboras, eram usadas estrategicamente, colocadas em mochilas, escondidas em armadilhas ou até mesmo em áreas onde os soldados dormiam. O objetivo era criar um terror psicológico que minasse a moral das tropas. A ideia de ser atacado por uma criatura venenosa enquanto se descansava na selva teve um impacto profundo nos soldados, que temiam tanto o fogo inimigo quanto o encontro com animais mortais. Essa forma de sabotagem psicológica não apenas causava vítimas físicas, mas também afetava o estado mental dos combatentes. Um incidente particularmente notável ocorreu em 1967, quando o cabo John Harker, um fuzileiro naval dos EUA, foi mordido por uma cobra venenosa enquanto fazia patrulha na província de Quang Tai. Senti uma dor aguda no meu braço e vi a cobra se afastando do meu campo de visão. Em minutos, meu braço inteiro ficou dormente e eu mal conseguia movê-lo, recordou Harker. Graças à intervenção rápida de sua equipe, que aplicou um torniquete e pediu uma evacuação médica, Harker sobreviveu ao ataque. No entanto, o evento deixou uma cicatriz psicológica profunda, não apenas nele, mas também em seus camaradas. A paranoia de ser mordido por uma cobra se espalhou rapidamente entre as tropas americanas e sul-vietnamitas, afetando sua moral e aumentando a sensação de vulnerabilidade. Além das criaturas venenosas, o Viet Cong também implementou táticas de sabotagem para envenenar alimentos e fontes de água. Os guerrilheiros usaram métodos sutis, colocando veneno em poços de água ou em alimentos destinados aos soldados. Esse tipo de sabotagem não só causava danos físicos, mas também fomentava um sentimento de desconfiança. Os soldados nunca podiam ter certeza da segurança de seus suprimentos, criando uma sensação constante de paranoia e enfraquecendo sua capacidade de operar de maneira eficaz. Em resumo, o Viet Cong não lutou apenas no campo de batalha com armas tradicionais, mas também explorou seu entorno natural para criar um ambiente de terror e desconfiança. As táticas que usaram, como empregar cobras venenosas e sabotar suprimentos, demonstraram sua habilidade em manipular a psicologia do inimigo, desmoralizando as forças que enfrentavam. Armadilhas de fios, o terror silencioso. Uma das táticas mais mortais e furtivas empregadas pelo Viet Cong durante a Guerra do Vietnã foi o uso de armadilhas de fios, uma série de dispositivos letais que transformaram as densas selvas em um campo minado cheio de terror e morte. Ao utilizar a simplicidade dos materiais disponíveis e o terreno da selva, o Viet Cong montou armadilhas como as armadilhas de mola e as armadilhas deslizantes, que causaram ferimentos devastadores e criaram uma atmosfera constante de medo e incerteza. As armadilhas de mola, também conhecidas como armadilhas de chicote, estavam entre as mais letais e eficientes. Construídas com fios tensos e conectadas a uma árvore dobrada ou a um tronco de bambu, essas armadilhas funcionavam por meio de um mecanismo simples, mas altamente eficaz. Uma extremidade do fio estava fixada ao chão, enquanto a outra estava conectada a um objeto afiado, como um gancho de metal ou estacas. Quando um soldado tropeçava involuntariamente no fio oculto, o mecanismo era rapidamente ativado, liberando o objeto afiado com tanta força que ele podia perfurar a carne ou até causar a morte instantânea. Um incidente notável envolvendo uma armadilha de mola ocorreu em 1966, quando o soldado James O'Neill estava patrulhando as selvas da província de Binh Duong. Ele não percebeu o fio até que fosse tarde demais. Eu não vi o fio até que fosse tarde. De repente senti uma dor intensa na minha perna e olhei para baixo para ver um gancho de metal profundamente embutido na minha panturrilha, recordou O'Neill. Incapaz de andar devido à gravidade do ferimento, O'Neill foi evacuado por seus camaradas, mas sua história é apenas uma das muitas que documentam a letalidade dessas armadilhas. Além das armadilhas de mola, o Viet Cong também usou armadilhas deslizantes e fios de disparo que, em muitos casos, não apenas causavam danos físicos, mas também tinham um forte impacto psicológico. A ameaça constante de cair em uma armadilha de fios criava um estado permanente de ansiedade entre as tropas americanas e sul-vietnamitas, que nunca sabiam se seu próximo passo seria o último. Desarmando as armadilhas. À medida que as forças dos EUA e do Vietnã do Sul enfrentavam a ameaça invisível das armadilhas do Viet Cong,
Logo perceberam que não poderiam simplesmente esperar para se tornar vítimas. A presença constante desses dispositivos letais levou à necessidade de métodos inovadores e eficazes para contrabalançar os perigos ocultos que espreitavam em cada canto da selva. A adaptação e a criatividade foram cruciais para salvar vidas e reduzir o impacto físico e psicológico das armadilhas, que já haviam causado milhares de baixas. Uma figura-chave no desenvolvimento de medidas contra essas armadilhas foi o capitão Ernest Ernie Brace, um engenheiro do exército dos EUA, que chegou ao Vietnã em 1963. Ao testemunhar a devastação causada pelas armadilhas, Brace estava determinado a encontrar uma solução. Depois de estudar de perto os dispositivos capturados, ele se dedicou a analisar a engenharia por trás das armadilhas do Vietcong, entendendo os mecanismos para desenvolver maneiras de desarmá-las. Por meio de sua pesquisa e colaboração com aliados locais, ele desenvolveu técnicas que salvaram vidas e ajudaram a mitigar os efeitos desses dispositivos engenhosos. Um dos métodos mais importantes para combater as armadilhas foi o treinamento dos soldados para identificar sinais visíveis de perturbação na natureza. Em vez de agir impulsivamente, eles foram ensinados a reconhecer sinais como vegetação deslocada ou solo perturbado, que indicavam a presença de fios de disparo ou dispositivos ocultos. Além disso, os soldados foram orientados a abordar áreas suspeitas com extrema cautela e manter comunicação constante entre si, compartilhando qualquer informação sobre possíveis armadilhas. Não apenas o treinamento foi crucial, mas ferramentas especializadas também foram desenvolvidas para ajudar no desarme e neutralização das armadilhas. Por exemplo, pás de cabo longo e ganchos foram criados para permitir que os soldados manipulassem os mecanismos sem colocar suas vidas em perigo. Essas inovações, embora simples, foram vitais para reduzir a mortalidade e os ferimentos, permitindo que as tropas se movessem com mais segurança no terreno hostil. As táticas de desarme de armadilhas, embora eficazes, não eliminaram o medo constante. No entanto, ajudaram a restaurar a confiança entre as tropas, fornecendo métodos para enfrentar uma ameaça invisível com a esperança de que não se tornassem vítimas desses dispositivos. A guerra psicológica do Vietcong, alimentada pelas armadilhas, nunca perdeu sua capacidade de aterrorizar, mas os esforços para desarmar e educar os soldados marcaram um ponto de virada que permitiu que as forças dos EUA e do Vietnã do Sul recuperassem o controle da situação, pelo menos em termos de segurança. Um tapeçário histórico de engano na guerra. Ao longo da história, o engano foi uma ferramenta fundamental na estratégia militar, desempenhando um papel crucial em muitos conflitos decisivos. Embora as armadilhas e táticas de guerrilha do Vietcong na Guerra do Vietnã se destaquem como um exemplo proeminente dessas táticas, é importante reconhecer que eles não foram os únicos a usar o subterfúgio para alcançar a vitória. Desde a Guerra da Coreia até conflitos anteriores, a arte do engano evoluiu, refletindo as mudanças na própria natureza da guerra. Na Guerra da Coreia, 1950 a 1953, tanto a Coreia do Norte quanto a do Sul, juntamente com seus aliados, empregaram várias táticas de engano para enganar seus inimigos. As forças norte-coreanas usaram camuflagem e esconderam sua artilharia, enterrando-a em abrigos subterrâneos ou integrando-a ao terreno acidentado para surpreender as forças da ONU. Usando táticas de ataque e fuga semelhantes às do Vietcong, os norte-coreanos conseguiram atacar rapidamente e desaparecer nas colinas e montanhas da Península Coreana. Por outro lado, as forças sul-coreanas e da ONU usaram desinformação para desorganizar as tropas inimigas, como demonstrado na Operação Pole Charge de outubro de 1950. Esse plano de engano conseguiu convencer as forças norte-coreanas de que um grande assalto anfíbio era iminente, desviando seus recursos e atenção dos verdadeiros pontos de conflito. Voltando mais atrás na história, a Segunda Guerra Mundial viu um uso notável de engano tanto pelas forças aliadas quanto pelas potências do eixo. As táticas de engano mais famosas dessa guerra foram empregadas em preparação para a invasão do Dia D em 1944. A Operação Grupo de Exército Fictício,
uma manobra de desinformação orquestrada pelos aliados, fez com que os alemães acreditassem que a invasão aconteceria em Pas-de-Calais, em vez de Normandia. Criando um exército falso com rádios falsos, tanques infláveis e movimentos simulados, os aliados conseguiram enganar as forças alemãs, desviando recursos críticos e contribuindo para o sucesso do desembarque do dia D. Ao longo da história, o engano no campo de batalha foi usado não apenas como uma ferramenta de guerra psicológica, mas também como uma tática de sobrevivência. Desde a artilharia escondida na Coreia até os exércitos fantasmas na Europa, as lições do passado mostram que a guerra não é travada apenas com armas, mas também com mentes afiadas e estratégias invisíveis. No caso do Vietnã, o uso de engano pelo Vietcong não se limitou a armadilhas físicas, como estacas pungi ou minas terrestres. Também se estendeu à guerra psicológica que semeava dúvidas e medo entre as forças dos EUA e do Vietnã do Sul. A história demonstra que o engano é tão antigo quanto a guerra em si, e seu poder de mudar o curso dos conflitos permanece tão relevante hoje quanto era nas selvas do Vietnã ou nas trincheiras da Segunda Guerra Mundial. O estudo dessas táticas revela uma dimensão mais profunda da guerra, onde percepção e surpresa podem ser tão letais quanto qualquer bala ou explosivo. O impacto duradouro das armadilhas. As armadilhas implantadas pelo Vietcong durante a Guerra do Vietnã deixaram uma marca profunda, não apenas nos soldados que as enfrentaram, mas também na própria paisagem da região. Essas armadilhas, embora rudimentares em muitos casos, provaram ser surpreendentemente eficazes, não apenas em termos de danos físicos às forças dos EUA e do Vietnã do Sul, mas também em sua capacidade de desmoralizar os combatentes e alterar as estratégias militares tradicionais. À medida que as forças dos EUA e do Vietnã do Sul se aventuravam pelas densas selvas e terrenos traiçoeiros do Vietnã, rapidamente perceberam que as armadilhas ocultas colocadas pelo Vietcong representavam uma ameaça constante e imprevisível. A ansiedade de não saber se o próximo passo seria fatal causou um estresse mental significativo, transformando cada movimento em um desafio. Esse medo constante minou o moral dos soldados, contribuindo para um desgaste psicológico profundo e um desencanto geral com a guerra. Relatos de transtornos de ansiedade, insônia e transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, tornaram-se comuns, agravados pela tensão de enfrentar um inimigo invisível, capaz de transformar o terreno em uma armadilha mortal iminente. A presença onipresente dessas armadilhas forçou as forças dos EUA e do Vietnã do Sul a se adaptarem, modificando suas táticas para lidar com a natureza imprevisível do conflito. Formações militares tradicionais, baseadas em grandes implantações e ataques em massa, provaram-se ineficazes contra os ataques surpresa e letais dos guerrilheiros, que usavam a geografia e a camuflagem. Isso levou a uma maior dependência de patrulhas pequenas, missões de reconhecimento e unidades especializadas no desarme de armadilhas, o que, por sua vez, aumentou a vulnerabilidade dos soldados a outros tipos de dispositivos mortais. O impacto dessas armadilhas não afetou apenas os soldados durante o conflito, mas suas consequências persistem ao longo do tempo. Vietnã, Camboja e Laos ainda carregam as cicatrizes da guerra, com milhares de armadilhas e minas ainda enterradas sob o solo, aguardando para serem acionadas por civis desavisados. Estima-se que milhões de bombas não detonadas, minas e armadilhas continuam a causar mortes e ferimentos em pessoas inocentes, décadas após o fim do conflito. Os esforços para limpar e desarmar esses artefatos letais têm sido extensos, mas a tarefa permanece monumental. As regiões rurais do Vietnã e Laos, especialmente, continuam a lutar com a ameaça de minas terrestres e armadilhas de fio, tornando difícil a reabilitação de muitas terras para a agricultura e assentamento. Essa ameaça persistente é um lembrete sombrio de como os horrores da guerra, apesar de seu fim, podem perdurar por gerações, tanto para os sobreviventes quanto para os territórios marcados pela violência. Além disso, o legado psicológico das armadilhas do Vietcong não afeta apenas os veteranos que viveram o conflito, mas também as novas gerações que cresceram em um país marcado por essas cicatrizes invisíveis. A Guerra do Vietnã deixou um trauma coletivo, refletido no medo e na desconfiança que ainda persiste em algumas regiões,
onde a sombra das armadilhas do Vietcong continua sendo uma ameaça latente. Em resumo, as armadilhas do Vietcong não foram apenas um meio tático de infligir danos físicos, mas também desempenharam um papel crucial na guerra psicológica, desmoralizando as forças inimigas e alterando para sempre a maneira como a guerra era travada no terreno. Seu legado persiste tanto na memória coletiva quanto na própria terra, onde o custo humano e ambiental ainda é evidente. Ecos do medo, testemunhos das armadilhas ocultas. A Guerra do Vietnã, um conflito marcado pela incerteza e pelo ambiente hostil, deixou cicatrizes profundas em todos aqueles que participaram. O uso generalizado de armadilhas pelo Vietcong intensificou ainda mais o terror vivido pelos soldados, que nunca sabiam se o próximo passo poderia ser o último. Através dos testemunhos dos veteranos que viveram essas ameaças ocultas, obtemos uma compreensão mais profunda do impacto psicológico e físico que essas armadilhas tiveram nas vidas daqueles que lutaram. Um dos relatos mais marcantes vem de John Thompson, um veterano do exército dos EUA que serviu no Vietnã entre 1968 e 1969. Ele lembra vividamente do dia em que seu pelotão foi enviado para investigar uma possível base de suprimentos do Vietcong na selva. Enquanto se moviam com cautela, um de seus camaradas acionou acidentalmente um fio, liberando uma explosão oculta. Naquele instante, um soldado ficou gravemente ferido, e Thompson ficou com a memória inesquecível daquele dia. Você nunca sabia onde estavam e parecia que estavam em todo lugar. Essa foi a parte mais assustadora da guerra para mim, comentou ele mais tarde. Para ele, o medo do invisível e do inesperado se tornou uma constante que definiu sua experiência no Vietnã. James Walker, outro veterano que serviu em uma patrulha de reconhecimento, compartilhou seu próprio pesadelo. Sua missão era se mover silenciosamente pela vegetação para coletar informações sobre os movimentos inimigos. No entanto, em um dia fatídico, ele sentiu uma repentina dor em sua perna, seguida por uma dor aguda. Uma ponta de bambu afiada, colocada em uma armadilha de fio do Vietcong, perfurou sua panturrilha. A ferida não apenas deixou cicatrizes físicas, mas também plantou um medo profundo das ameaças invisíveis que se escondiam em cada canto da selva. Nunca imaginei que algo tão simples quanto um fio pudesse causar tanto dano, lembrou ele. Esse incidente mudou sua percepção da guerra, deixando uma marca emocional duradoura. Patricia Johnson, uma enfermeira que serviu em um hospital de campanha durante a guerra, também foi testemunha do sofrimento causado pelas armadilhas. Embora seu papel não fosse diretamente no campo de batalha, as histórias que ela ouviu de soldados feridos, junto com as terríveis imagens que via diariamente, deixaram uma impressão indelével. Em muitas ocasiões, soldados chegavam gravemente feridos por estacas punji, armadilhas de fio ou explosivos improvisados, com feridas tão horríveis que a simples descrição delas causava mais medo do que as próprias feridas. Era como se você nunca pudesse escapar delas. Mesmo no hospital, o eco das armadilhas ainda nos assombrava, comentou Johnson. Esses relatos não apenas refletem o impacto imediato das armadilhas do Vietcong, mas também as consequências psicológicas que perduraram muito depois que os soldados voltaram para casa. O medo do invisível e do imprevisível, combinado com o trauma das feridas físicas e emocionais, se tornou um legado que assombrou muitos veteranos por anos, alimentando transtornos de ansiedade e estresse pós-traumático. A Guerra do Vietnã, com seu foco na guerra de guerrilha, mudou para sempre a maneira como os exércitos percebem e enfrentam ameaças não convencionais. As armadilhas do Vietcong, embora rudimentares, estavam entre as táticas mais eficazes da guerra, pois não apenas causavam baixas, mas também destruíam o espírito e o moral das forças inimigas. A guerra deixou feridas que não podiam ser vistas, um lembrete constante de um inimigo que lutava com astúcia, adaptando-se ao terreno e explorando todos os recursos disponíveis. Ao concluirmos nossa jornada pelos perigos ocultos da Guerra do Vietnã, é impossível não reconhecer o impacto profundo das engenhosas armadilhas e táticas empregadas pelo Vietcong, assim como a bravura e a resistência dos soldados e do pessoal de apoio que as enfrentaram. A guerra, muitas vezes vista como um confronto de forças, também foi uma batalha contra os medos invisíveis que se escondiam em cada esquina,
Como disse o general William Westmoreland, a guerra é o medo disfarçado de coragem. As histórias daqueles que serviram nesse conflito permanecem como testemunhos de sua coragem, superando não apenas a ameaça física, mas também o sofrimento psicológico de um ambiente cheio de incertezas. Essas experiências nos lembram de que a guerra, além de sua violência, é um desafio constante contra o desconhecido,